Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Galo. E o Galo já entrou aí. Tudo bom, gente? E aí, gente? Como é que tá o som? Quem for entrando, puder dar um feedback pra gente. Boa noite, boa noite. Ó, Cícero, Cessi, oi querida, boa noite. Solange, boa noite, querida. Aí o Galo falou som, parece que o Galo falou alguma coisa. E a Cessi também, maravilha, gente. Então podemos começar. Vamos em frente. Bom, pessoal, nós estamos iniciando então o nosso culto do Evangelho no Lar de número 103. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito felizes por estarmos aqui com vocês. Amém. Nós estamos no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 9. E aí, já nas instruções dos Espíritos, como o Geraldinho falou no item 9, cujo título é Os Superiores e os Inferiores. Então, para quem está começando hoje conosco, é assim que nós estamos posicionados e nós fazemos o Evangelho sequencialmente de forma muito simples. Quer dizer alguma coisa? Não. Vamos. Bom, pessoal, então, como nós atrasamos 3 minutinhos aqui, vamos direto para a prece e depois da prece nós entramos propriamente no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de cujo amor nós somos todos muito devedores. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o médico dos médicos, o príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Jesus, aqui ansiosos pela Tua paz conosco e sempre, sempre, Mestre, absolutamente ajoelhados espiritualmente, implorando para que os nossos corações sejam capazes de registrar nesta noite a presença do Teu Santo Espírito. Mestre, nós estamos aqui mais uma vez dispostos e realmente ansiosos, com muita vontade de aprender mais sobre o Teu Santo Evangelho. Então nós pedimos, Jesus, o auxílio do Teu coração, que é tão bondoso para as nossas consciências, para que elas sejam capazes de compreender tudo que o Senhor tem, o banquete espiritual que o Senhor tem para dividir conosco na noite de hoje. O estudo muda as nossas vidas e nós acreditamos nisso com todo o nosso coração, Jesus. Nós sabemos, Mestre, que relativamente ao amor dos anjos, nós somos, todos nós que estamos aqui, ainda muito medíocres, ainda muito duros, mas te dizemos mais uma vez, Senhor, que é a vontade sincera dos nossos corações apresentarmos-nos um dia diante da Tua magnificência como servos dignos, honestos, que trabalharam um pouco mais pela própria redenção espiritual. Aqui, Jesus, aproveitando a nossa união em Teu nome, todos nós, Jesus, queremos apresentar as nossas causas, queremos apresentar diante de Ti, Mestre, todos aqueles que nós sabemos que passam por aflições, que estão chorando, que estão doentes, que estão nas ruas, em orfanatos, em asilos, pedindo, Jesus, aqui com muita humildade, porque nós sabemos que de nós não temos absolutamente nada para dar, mas nós cremos muito no Teu poder, Mestre. Então, por favor, por graça e misericórdia, toca nessas pessoas que vêm à nossa mente neste momento, trazendo-lhes muita paz, muita compreensão e muito consolo. Principalmente, Mestre, a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o Teu nome é suficientemente forte para reinar por toda a eternidade. Aqui neste mundo, Senhor, nós todos experimentamos aflições e nós sabemos que o caminho do cristianismo é realmente muito apertado. Mas queremos, mais uma vez, Jesus, Te dizer que é inesgotável, indefinível a nossa esperança nesse nome santo.
Jesus Cristo de Nazaré. E é assim, Jesus, expressando a nossa gratidão e a nossa felicidade por estarmos aqui reunidos em Teu nome, que mais uma vez, lembrando da Tua linda e santa imagem, ajoelhados espiritualmente, todos nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco agora, no nosso culto do Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Bom, então a mensagem é esta: os superiores e os inferiores. Ela foi dada pelo cardeal Morlot na cidade de Paris em 1863. O cardeal Morlot era nada mais nada menos do que o senhor François Nicolas Madeleine, que também foi o autor da página espiritual da semana passada, do culto do Evangelho de número 102, né? Hoje é o 103, mais uma mensagem então do cardeal Morlot. Desta feita, ele vai comentar esta questão dos superiores e os inferiores. Diz ele: a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que dela se acha investido. Nossa. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Então aqui o cardeal Morlot está comentando a questão da autoridade e da riqueza, não é? Como uma delegação divina. Então algumas pessoas que vão encarnar na Terra vão vivenciar a prova da autoridade e a prova da riqueza, como uma concessão de Deus. Não é porque eles têm sangue nobre, não é porque eles são privilegiados, não é porque Deus gosta mais deles do que dos outros, nem porque eles tenham quaisquer méritos acima dos seus outros irmãos. Ao contrário, é uma missão ou uma prova. É claro que pessoas mais capacitadas, que tenham mais vivência no campo do rol das reencarnações sucessivas, que tenham tido experiências em determinado setor da administração pública ou em algum setor, por exemplo, do conhecimento humano, da política, do direito, da ciência, da economia, da inventividade, não é? É claro que essas pessoas vão ter mais facilidade, tendo em vista a bagagem que trazem do passado, seja essa bagagem intelectual, seja essa bagagem cultural ou mesmo espiritual, não é? E elas podem ser utilizadas por Deus para comporem uma determinada gama de tarefas ou de grupos de tarefas no setor político, no setor econômico, no setor social,
no setor das universidades, no setor das empresas, sejam elas públicas ou privadas, no setor dos descobrimentos, né, de novas tecnologias. Então, com isso, elas terão capacidade de desenvolver mais aqueles conhecimentos pregressos, ampliando, consequentemente, o alcance de seus projetos, o alcance de seus descobrimentos, o alcance de suas novas tecnologias, ou o alcance também social de suas políticas, para o benefício. Notem bem, todas reencarnam com o objetivo de melhorar-se e de melhorar a sociedade em torno. Ninguém reencarna para errar. Ninguém reencarna para se corromper. Ninguém reencarna para se viciar. Não. Nem para cometer crimes. Se a pessoa entra no rol da viciação, do crime, da corrupção, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ela naturalmente vai se desviar dessa missão que lhe foi dada por Deus. E aquilo que seria uma pérola rara, né, um diamante raro, na sua própria evolução, uma oportunidade assim única para ela dar um salto evolutivo, se ela conseguisse vencer a si mesma, as tendências negativas que traz do passado, para beneficiar a população em torno dos seus passos, ela poderia, sem dúvida nenhuma, dar um salto evolutivo muito grande. Nós vamos lembrar aqui, por exemplo, o caso de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi deputado distrital na época do Império, no Rio de Janeiro. Chegou a compor o que na época era semelhante à Câmara dos Deputados Federais, não é? Então ele foi um político de renome. Amigo do Quintino Bocaiúva. Amigo íntimo do Quintino Bocaiúva. E ele também foi um médico de renome. Estudou medicina com muita eficiência, tinha o consultório cheio de clientes. Isso, no entanto, não fez com que ele se desviasse da sua moral cristã e depois da sua moral espírita cristã, agindo na mais perfeita ética do seu comprometimento com a própria consciência, perante si próprio e perante Deus, e se tornando, por conseguinte, um grande exemplo de servidor do Cristo na face da terra. Tanto é que, ao desencarnar no dia 11 de abril de 1900, recebeu a bênção direta de Maria Santíssima. Né? Então vejam bem, a riqueza e o poder não são provas difíceis de serem superadas ou impossíveis. Podem até ser difíceis, mas não são impossíveis, porque nós tivemos exemplos gloriosos de pessoas que souberam sim lidar tanto com o poder quanto com a riqueza, a benefício da população, a benefício dos seus irmãos, dos seus semelhantes, na ocasião em que viveram. Agora, isso não significa que essas pessoas foram privilegiadas por Deus. Não. Ou como no passado, quando havia aquela questão das linhagens de reis, de imperadores, pelas famílias, não é? Em que as casas reais, principalmente na Europa, algumas na Ásia, tinham a sua descendência já definida como sua sucessora, né, em determinados graus de prevalência, e eles se consideravam
na época do absolutismo, por exemplo, como representantes divinos na Terra. Como se eles tivessem um direito divino de governar, um direito divino de ser imperadores ou imperadoras, imperatrizes, reis ou rainhas. Eles se consideravam até que tinham sangue azul, né? Alguns tiranos da atualidade agem da mesma forma, não é? Se apossam de determinadas nações como se essas nações fossem deles, alguns até desconsiderando as eleições, como é o caso da Venezuela recentemente, né? Desconsiderando que perderam as eleições para assumir o poder de forma absolutista. É o passado falando alto. É o passado falando alto. Olha como a reencarnação explica bem essa questão da tirania, não é? Essa questão daqueles que se acham Exatamente. investidos por Deus para serem os arautos da salvação. Ora, isso tudo é balela, gente. Balela, por quê? Os verdadeiros arautos de Deus são justamente aqueles que mais amam, são aqueles que se humilham, são aqueles que fazem questão de se apagar para que a mensagem de Deus prevaleça. São aqueles médiuns humildes ou profetas humildes em todas as religiões que viveram por amor, em nome da fraternidade legítima, em nome da caridade pura, sem qualquer desejo de poder, de fama, de dinheiro, de riquezas transitórias, mas antes colocando a sua verdadeira riqueza onde mora o seu sentimento mais nobre de amor, nos domínios do coração. E o Espírito comenta aqui também, mais um detalhe para a gente ver, o seguinte: tanto essa missão é passageira, é um investimento de Deus, é uma concessão divina, que a hora que Deus quer, manda, vem a ordem lá de cima e tudo se modifica com a velocidade de um raio, não é? Tudo se modifica e se transforma com a velocidade de um raio, seja através da morte do corpo físico, que faz a pessoa deixar todo o poder que tinha, toda a riqueza que tinha na Terra, e ela vai ingressar no mundo espiritual tão pobre quanto entrou nesse mundo, né? Nem a roupa que lhe veste o corpo ela pode levar. Ou então, quando Deus decide que o seu poder ou a sua riqueza passe a outras mãos. Pessoal, eu já fiquei muito impressionado na vida presenciando alguns casos de abuso de autoridade, não no sentido criminal, mas no sentido sobre o qual nós estamos conversando aqui, de alguém que tem poder e abusa disso. Graças a Deus, tive bastante experiências no direito e eu conheci algumas pessoas investidas, como o Geraldinho está falando, de um poder tão transitório, mas que acreditavam que, de fato, eram basicamente deuses encarnados aqui na Terra e que poderiam tratar as outras pessoas de forma muito rude, de forma muito grosseira. Isso é muito triste de se ver, gente. E sempre que a gente percebe alguém que acredita nas coisas da matéria, nós estamos diante de uma pessoa que na verdade é muito medíocre. Porque, como o Geraldinho citou, os grandes missionários, as mães que renunciam, esses irmãos e irmãs que de fato valorizam o que é do Espírito, eles sabem que a autoridade do planeta Terra, aqui no nosso planeta, não significa
coisa alguma. Porque, e nós comentamos isso na semana passada, as glórias do nosso planeta são muito passageiras e muito ilusórias. A mão que te aplaude amanhã, ela tá te apedrejando e ninguém vai estar nem aí para você. Então, se você acredita nesse poder para agir de uma forma, como o Geraldinho falou, tirânica, você está simplesmente deturpando uma possibilidade, uma oportunidade brilhante e abençoada de fazer o seu espírito evoluir, de mostrar humildade, de mostrar gentileza com as pessoas. Está perdendo essa oportunidade. E quando o Geraldinho estava falando aqui dos monarcas, dos absolutistas, eu estava me lembrando dos romanos, porque os patrícios, eles acreditavam piamente que aquele status de que eles dispunham, que aquilo era de Deus, ou no caso deles, dos deuses. Então os patrícios de fato acreditavam. Há uma diferença entre nós, e essa diferença é a vontade dos deuses. E é por isso que, e aí a gente tem o exemplo muito vivo no Espiritismo do Públio Lentulus, que os patrícios tiveram muita dificuldade em aceitar um homem como Jesus Cristo, que encarnou o Messias para dizer que todo mundo era igual, porque de fato, gente, essas pessoas acreditavam que a autoridade era um dado, era um presente, era uma condição divina e que separava patrícios da plebe ontologicamente, essencialmente. Isso é muito triste. E como o Geraldinho falou, muitas personalidades patrícias, absolutistas, reencarnam e continuam com essa mesma essência, promovendo e performando as mesmas bizarrices que outrora performaram quando de fato estavam nessas realidades tristes sobre as quais nós estamos conversando aqui. É muito duro quando a gente precisa e muitas vezes não pode fazer nada, presenciar alguém abusando da autoridade para humilhar as pessoas. E nessas horas, gente, quando vocês se depararem com isso, a única coisa que a gente pode fazer, quando a gente também não tem esse poder do mundo, é entregar a oração, entregar todos os envolvidos por oração, porque certamente Deus é justiça e amor, e aqueles que, a gente até ouviu essa frase num contexto um pouco pitoresco recentemente, mas com toda certeza, como Jesus nos prometeu, os humilhados serão exaltados. Exatamente. E os orgulhosos serão rebaixados. Vão ser rebaixados. Eu estava conversando com a minha mãe, gente, isso que o Geraldinho falou aqui, e a minha mãe estava lembrando, numa conversa que a gente teve, aquele momento em que Jesus fala, quando você chegar a um banquete, procura os últimos lugares, porque se você tiver honra, o dono da festa vai te chamar, vai te enaltecer, e você será honrado na presença de todos. Diferentemente daquele que se coloca numa posição de honra, e se aquele lugar não é dele, e nisso Jesus está falando espiritualmente, se aquele lugar não é dele, esse lugar vai ser retirado e essa pessoa vai ser humilhada, como o Geraldinho falou, né? O orgulhoso vai ser rebaixado em público. Então não adianta, gente, porque o exercício do orgulho aqui na Terra, ele precede uma humilhação, um momento de muita tristeza. Uma derrocada. E como Jesus nos disse, a gente vai ter aí com Paulo de Tarso, e mesmo nas epístolas universais, a humildade, ela precede a honra. Os humildes realmente vão ser exaltados. Exato. Prossegue o Espírito dizendo, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre eles recairão as faltas que estes venham a cometer, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio, está, pois, falindo
ao seu desempenho. Achei muito interessante, só um comentário breve aqui antes de Geraldinho tomar, gente, é que eu presenciei na prática isso há alguns anos, de um abuso de autoridade que resultou em vício de remédio para dormir. Tá vendo? Fez mal à pessoa, foi humilhada, né? E nós vemos isso sempre, não é? Tanto na vida pública mundial, não vamos nos circunscrever, mas na vida pública mundial, em todos os países, muitos orgulhosos que são rebaixados e muitos humilhados que são elevados. Às vezes pode demorar, mas chega, né? Chega. Bom, e o mais importante aqui agora, nesse parágrafo, é em relação à responsabilidade tanto dos poderosos quanto dos mais ricos, mais abastados, em relação aos seus subordinados. Porque aqui ele está falando na questão da ética, não é? Se esses poderosos e esses abastados agem com ética dentro de padrões morais considerados mais distintos, mais elevados vamos dizer assim, pelo senso comum das sociedades humanas, não é? Dentro do senso comum, nós temos, por exemplo, o respeito que devemos dar a todas as pessoas, assim como desejamos que as pessoas nos respeitem em nossos ideais, em nossas liberdades de ação, em nossas crenças, em nossos conhecimentos. Então, o respeito é uma prática moral que está presente em todas as sociedades civilizadas. O respeito ao outro, assim como nós queremos que o outro nos respeite. A liberdade que se dá ao outro de agir conforme lhe aprouver, assim como nós queremos que se respeite a nossa liberdade de escolha, de ação e assim sucessivamente. Então nós podemos dizer que isso é o bom senso, é o consenso das comunidades que são expressos nas leis em cada nação, não é? As próprias leis das sociedades humanas vão evoluindo com o tempo. Claro que há pequenas distorções, como em todos os assuntos da vida terrestre, porque vivemos ainda um mundo de expiação e de provas. Mas dentro desses valores, em que cada governante, cada ente de poder da vida pública, ou cada abastado, cada empresário, cada rico que detenha, por exemplo, o poder na vida privada, eles têm que agir conforme esses valores, nessa ética, não é? E, consequentemente, todos eles terão uma influência muito grande, tanto nos seus funcionários, nos seus empregados, nos seus subordinados, quanto nos seus súditos, quando a nação tem reis, é o caso da Espanha, por exemplo, é o caso da Inglaterra, quanto em relação, por exemplo, aos cidadãos das nações que são governadas pelas repúblicas, não é? Então veja bem, qual que é a obrigação fundamental dos poderosos e dos ricos? É agir dando aos seus subordinados o bom exemplo, inspirando o bem proceder para que as pessoas que lhe seguem também façam o bem. Do contrário, diz aqui o Espírito, os seus maus exemplos, caso eles se desviem na corrupção, no crime, no vício, na destruição dos valores morais mais caros das suas próprias sociedades, das suas famílias, caso eles ajam assim, dando maus exemplos, eles vão recolher os frutos da sua incúria.
Ao contrário, se agirem dando bons exemplos, vão recolher os frutos da sua solicitude, que sempre conduzirão os homens e as mulheres ao bem. Então, isso é muito importante. Ninguém que detenha poder ou que tenha mais recursos que a média da população pode falsear nessa missão, pois, caso contrário, estarão falindo em seu desempenho moral e enfrentando certamente uma derrocada futura. Eu, pessoalmente, ouvi de Chico Xavier um caso muito curioso a respeito do apóstolo Paulo de Tarso, que tem uma missão, segundo ele, de recolher na desencarnação as grandes inteligências desviadas do Cristo. Olha que interessante. Porque ele, com humildade, ele se lembra de quando era Saulo de Tarso, o grande pregador dos hebreus no Sinédrio de Jerusalém. E como tal, ele se achava o maioral do templo, era a grande esperança do templo de Jerusalém para chegar à direção máxima que naquela época cabia a Caifás. Ele era um candidato poderoso para a substituição de Caifás, não é? E por isso mesmo, muito vaidoso e muito orgulhoso, abusou do seu poder de oratória, de convencimento, e instaurou no mundo a primeira grande perseguição aos cristãos. Perseguição essa que começou, infelizmente, com o assassinato de Estevão, consagrado, por exemplo, na Igreja Católica como Santo Estevão. No Espiritismo a gente apenas o chama de Estevão, o grande e primeiro mártir do cristianismo, né? E a partir daí ele arregimentou forças para perseguir todos os seguidores da Casa do Caminho. Mas, quando ele se viu frente a frente, tete a tete com Jesus de Nazaré às portas de Damasco, reconheceu imediatamente o seu erro, caiu de joelhos diante da aparição de Jesus e pediu a Jesus, né? Perguntou a Jesus: que queres que eu faça? A partir daí ele refez a sua vida e se tornou aí o grande apóstolo dos gentios, lembrado até hoje por todos nós com a alcunha de São Paulo. Muito bem, o que Chico Xavier vai dizer a respeito dele? Justamente por reconhecer que as grandes inteligências têm muita facilidade para cair no engano do poder, no engano da riqueza, nas tentações do absolutismo, da tirania, ele se apiedou desde quando chegou ao mundo espiritual dessas grandes inteligências desviadas do Cristo, e até hoje, há quase 2000 anos, ele tem recolhido esses espíritos de grande inteligência, mas sem cristandade no coração, sem amor no coração, no mundo espiritual, cabendo a ele próprio. Ele se deu essa missão de reconduzi-los ao Evangelho de Jesus, à humildade, à simplicidade, à fraternidade e ao amor, segundo os preceitos da Boa Nova de Jesus de Nazaré. E aí o Chico vai me contar que na década de 80 ele via Paulo de Tarso agindo no Rio de Janeiro, em espírito, não somente no Rio, mas no Brasil inteiro. Mas é que ele frequentava o culto do Evangelho no lar de Dona, nossa querida amiga, que dirigia o lar espírita André Luiz de Petrópolis. Ele frequentava Dona Susana Maia Mozinho, ele frequentava o culto de Dona Susana Maia Mozinho,
levando para esse culto as grandes inteligências dos políticos brasileiros que haviam, infelizmente, caído sob a tentação da corrupção quando estavam encarnados e quando tinham poder, para que eles pudessem ouvir, antes de retornar à carne, as palavras do Evangelho, da Boa Nova de Jesus e os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, para reencarnar, por sua vez, nas comunidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. Veja bem, é aí, olha, veja como Deus pode, a qualquer hora, tirar o poder e a riqueza dessas pessoas e recolocá-las no ponto oposto da miséria, como expiação aos seus maus feitos ou como prova também de resistência moral. Que maravilha, gente. Pessoal, eu também acho que é importante a nossa consideração de que em um planeta de provas e expiações, essa figura da autoridade, ela ainda é muito importante, o que difere bastante de momentos, digamos assim, em que os nossos espíritos estiverem mais evoluídos, mais capazes de sistematicamente escolher bem e promover boas escolhas. E quando a gente pensa que uma autoridade, como o Espírito está nos dizendo aqui, tem responsabilidade sobre todos aqueles que estão sob a sua tutela, a gente fica pensando o mal que é quando uma autoridade, e isso é muito clássico na história da humanidade, decide, por exemplo, por incutir numa sociedade inteira o materialismo histórico. Então, uma pessoa, de uma forma deliberada, de uma forma egoísta, porque ela quer aquilo, porque ela acredita naquilo, decide, por exemplo, eu vou aplicar, eu vou incutir, eu vou fazer leis, eu vou submeter esse povo ao materialismo histórico. Quantas almas encarnadas nesse período histórico estarão sob a responsabilidade desse líder, né? Desse líder, digamos assim. Olha o exemplo, por exemplo, da Coreia do Norte, da Venezuela, da Nicarágua, povo sofrendo, passando fome. Exatamente. De Cuba, né, gente? Olha isso, gente. Sem possibilidade de alcançar os benefícios da civilização e do progresso que nas últimas décadas a humanidade inteira alcançou. Exatamente. Igualmente, gente, quando nós pensamos em lideranças religiosas que, quando nós olhamos um pouco, não tão distante, mas um pouco atrás na história, tinham mais poder, tinham mais autoridade e decidiam, por exemplo, por uma inquisição, decidiam, por exemplo, pela matança, por uma guerra de fé. Quando a gente pensa, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, em que tanto sangue foi derramado, porque autoridades decidiram que sim, matar os de outra crença, instrumentalizando a religião que é sagrada, para poder promover um poder político como nós estamos martelando aqui, tão transitório. Imaginem, pessoal, o nível de problema consciencial dessa autoridade quando retorna, porque nós precisamos reparar os nossos erros. A gente precisa dar conta dessas almas que outrora se perderam por nossa própria culpa. Eu tenho um exemplo que você conhece bem, João Pedro, mas aqui a gente não pode citar nomes, mas eu vivenciei junto com Chico Xavier. Eu queria que Geraldo leu o pensamento, eu queria que ele citasse isso. Eu vivenciei isso com Chico Xavier, muitos anos de convívio com determinada criatura que sofria de desequilíbrios mentais muito fortes, né? De uma esquizofrenia devastadora. E o Chico Xavier me explicando que 500 anos antes, isso foi na década de 80, então nós temos que retroagir ao século XVI. Eu perguntei ao Chico por que essa pessoa sofre tanto, não é? E o Chico falou assim, não, ela já sofreu muito mais, ela está no final desse rol de sofrimento. Porque no século XVI ele havia sido Filipe II de Espanha. Foi o rei mais poderoso da sua época. Exatamente. Só para vocês terem ideia, na época a Espanha era o maior império do mundo. Hegemonia mundial. Hegemonia mundial. Ela dominava vastas regiões da Europa, por exemplo. Ela dominou Portugal, ele inclusive invadiu Portugal. Exato. Ela dominou partes do sul da França,
ela dominou grande parte da Itália que nós conhecemos hoje. Ele, por herança, recebeu também o Império Austro-Húngaro, então ele dominou a Áustria, a Hungria, grande parte da República Tcheca, da Eslováquia, da Eslovênia, da Alemanha. Eles dominaram também os Países Baixos, que hoje é Luxemburgo, Bélgica, Holanda, né? Enfim, ele dominou grande parte também da Dinamarca. Na América, toda a América espanhola, do México até o Chile e a Argentina, à exceção do Brasil e dos Estados Unidos e de partes do Canadá, e vários países também na costa africana, chegando até as Filipinas. Inclusive Filipinas, que é um país hoje que se desenvolve muito, e é o único país da Ásia que fala o espanhol. É curioso sabermos disso, né? Ele tem duplo idioma, são 2 idiomas que se falam lá, o espanhol e o inglês, mas o idioma pátrio é o espanhol. As Filipinas, foi dado esse nome às Filipinas em homenagem a Filipe II, não é? E foi ele a grande mão que deu força à Inquisição Católica Romana do século XVI na Espanha, com Torquemada e outros mais, dentro da estrutura católica, na perseguição aos judeus, aos hebreus de todas as condições, e aos mouros, que eram chamados naquela época aqueles de fé muçulmana. Não somente a esses, mas também aos médiuns, que eram chamados de bruxos. E o Chico vai me contar que naquela ocasião ele mandou para a fogueira, no seu reinado, que durou muitos anos, no século XVI na Espanha, ele mandou 50.000 indivíduos, 50.000 pessoas para a fogueira da Inquisição, depois de serem torturadas nos calabouços da Inquisição, assinando pessoalmente esses mandados de morte, né, de assassínio. Ora, vejam bem, e tudo por um fanatismo católico romano da época, que ele queria combater a reforma protestante. Eu me esqueci dos protestantes. Um dos motivos que ele agiu também foi para combater o calvinismo, combater os seguidores da reforma de uma forma geral, não é? Os huguenotes, os seguidores de Martinho Lutero, luteranismo, enfim. E o que aconteceu com ele depois da morte, né? 5 séculos de reencarnações expiatórias terríveis, e chegou no século XX, encarnou com um problema mental gravíssimo de esquizofrenia. E eu ainda perguntei, Chico, mas ele vai se curar nessa encarnação? Foi trabalhador da doutrina. Olha que interessante. Não vamos entrar em detalhes, mas ele foi trabalhador da doutrina. Mas com esse problema mental. De vez em quando entrava em crise profunda. Tinha que ser conduzido aos sanatórios. E aí, na nossa conversa, eu perguntei ao Chico, ele vai se curar nessa encarnação? O Chico, não. Disse-me, não vai, nessa encarnação ainda não. Na próxima, provavelmente, na segunda metade do século XXI, ele voltará como médium espírita cristão. E aí, talvez, com a mediunidade a serviço do Cristo, ele possa atender os últimos espíritos perseguidores dos milhares que ele matou, porque ele não fez mal apenas aos 50.000 que mandou a fogueira, mas nós temos que imaginar que cada um desses que foi morto na fogueira
tinha mulher ou esposo, tinha filhos, tinha pais, tinha irmãos, tinha família. Então, esses 50 mil viram facilmente 500 mil, né? E o Chico falou, muitos desses 500 mil já o perdoaram, porque evoluíram em encarnações sucessivas, passaram a seguir o Cristo sem grandes preocupações de vingança, mas ainda restavam alguns poucos vingadores. E lá, quando ele tiver, no final do século XXI, trabalhando como médium, talvez ele resgate, ceitil por ceitil, e converta ao bem esses perseguidores, que serão seus obsessores ainda, para então se redimir. Então veja bem, gente, um erro de um espírito no comando de uma nação, ou no comando de uma ideia, perseguindo e matando milhares de pessoas, para ser, vamos dizer assim, resgatado, pode levar 6 séculos ou 7 séculos. Nós não podemos cair nessa tentação, porque é muita responsabilidade. Pessoal, como a gente já está correndo mais um tempo aqui, uma indicação muito interessante para vocês terem uma perspectiva sobre o resultado de uma autoridade mal utilizada. Há um livro psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, cujo título é Nas Voragens do Pecado. E a gente nem está falando de uma autoridade como um rei, nós estamos falando de um capelão, de um oficial aí militar que estava relacionado ao clero, que decide usar sua autoridade para esmagar alguns, pejorativamente chamados naquela época, alguns huguenotes, que são os nossos irmãos da Reforma Protestante. Esse é um livro muito interessante que traz uma perspectiva muito rica sobre uma autoridade mal utilizada. E um comentário que a gente precisa, tomar muito cuidado com lideranças que têm no mundo muito poder relativamente aquilo que elas vão trazer para todos nós, porque quando nós apoiamos tais lideranças, e mais uma vez, a gente não vai entrar em debate político aqui, mas quando nós apoiamos lideranças que decidem por uma pregação mais significativa, mais incisiva do materialismo histórico, nós podemos ter efeitos, como por exemplo, um exemplo aqui, tá, gente, que a gente não vai discutir hoje, mas por exemplo, legalização do aborto, e todos os envolvidos estarão com certeza partilhando da responsabilidade de todos aqueles que sofrerem, exatamente, todos aqueles que sofrerem por causa desse tipo de liderança que decide de uma forma tão egoísta e tão tirânica, tão peremptória, como o Geraldinho está colocando, pelo materialismo histórico. Então, muito cuidado, gente. Mais uma vez, nós estamos colocando juízo de valor sobre ninguém, a gente não está querendo criticar ninguém, mas muito cuidado quando de nossa parte nós nos colocamos ao lado de certas lideranças, porque não nos enganemos. Para a espiritualidade, cada milímetro de responsabilidade é atribuído a quem tem responsabilidade. Então, no futuro, todos nós que estamos aqui, cristãos, espíritas, cristãos, nós queremos apresentar as nossas mãos diante de Deus, diante de Jesus, limpas e com trabalho no amor. É muito importante isso, porque nós temos que aprender a sermos éticos. Exato. Dentro dos valores espíritas cristãos. Exato. Que nós já abraçamos. Exatamente. Na nossa caminhada. Porque se a gente abraça valores materialistas em nossa caminhada de hoje, nós estamos em contrassenso. Nós estamos agindo antieticamente com os valores cristãos, espíritas cristãos, que a espiritualidade maior nos legou através de Jesus Cristo de Nazaré, através do missionário da consolação humana que foi Allan Kardec, e na sua segunda missão na Terra, em sequência, na pessoa de Chico Xavier. Gente, e isso que o Geraldinho está falando é muito importante, pessoal, porque a moral ela é relativa.
qualquer livro que vocês acharem aí de teoria sobre a filosofia, sobre a epistemologia, a moral é relativa, mas a ética não. Ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser espírita. Agora, a partir do momento que nós decidimos por esse caminho, é o nosso dever, em termos de ética, respeitar os postulados do cristianismo, do espiritismo. Então, há certas condutas, há certos postulados materialistas que não coadunam com o espiritismo. Então, muito cuidado, gente. E por isso nós devemos ser coerentes com aquilo que acreditamos, não é? Apenas para mais um parágrafo para a gente interromper a mensagem. Essa mensagem é muito longa, não dá tempo de terminarmos hoje, mas dá tempo mais de fazermos mais este último parágrafo que tem relação com o que nós estamos falando. Ele diz assim: assim como Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta, e igualmente perguntará àquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Olha aí, o que o João Pedro acabou de dizer. O aborto é um mal terrível. Nós estamos evitando o aborto, o assassinato das crianças no ventre das mães? É o nosso dever. Com políticas públicas responsáveis? Porque nós já sabemos pela ciência, não vamos entrar aqui em valores religiosos, a ciência já definiu, a vida começa na concepção. Isso é científico, postulado científico. Nós vamos agir contra a ciência? Não é? Aqui ele está perguntando: que males evitaste? Evitamos, por exemplo, a fome, evitamos a carestia, a inflação. Tudo isso vai ser levado em conta. Que progresso facultaste? Perguntará a Deus. Ou seja, você foi incentivador do progresso? Você foi um incentivador da economia, do crescimento da economia, do emprego, da renda? Ou suas ações fizeram o contrário? Tudo isso será levado em conta. Se te dei subordinados, Deus perguntará: não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e te confiei os fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. Então veja, Deus coloca o poder e o dinheiro nas mãos das pessoas poderosas e abastadas, para que elas também, com esse poder e com esses recursos, possam tratá-los na condição de um talento a ser multiplicado diante dos seus subordinados, para que esses subordinados sigam para Deus, sigam subindo na direção de Deus. Essa é a responsabilidade dos poderosos e dos ricos. Será que eles fazem isso? Será que estão fazendo isso? Porque na vida após a morte, quando o véu da verdade se lhes descerrará à consciência, essa será a pergunta que a vida maior lhes fará. Gente, para terminar aqui, é muito importante que nós que acreditamos na vida após a morte, que somos espíritas, não tenhamos dúvida de que aqui no mundo, aqui na Terra, pode haver espíritos que vibram de uma forma muito diferente no mesmo lugar. Então uma pessoa com muita autoridade, que vai ser grosseira, ser rude, por exemplo, com a sua empregada doméstica, e a empregada doméstica é uma mulher virtuosa, caridosa, amorosa, então todo dia ali os dois na mesma casa. No momento, gente, do desencarne, ele desce, ela sobe, e aí eles vão estar com quem eles merecem. E aí não tem autoridade, aí não tem melhor ou pior, maior ou menor, aí você vai literalmente experimentar aquilo
que você plantou. Então essa autoridade, nós precisamos compreender, essa do mundo é muito, muito frágil, não tem capacidade de garantir coisa alguma em termos espirituais se for usada para o mal, para humilhar as pessoas, para submeter as pessoas. E essas pessoas, quando desencarnarem, vão estar ali, no mesmo lugar, frente a frente, com outros brutamontes, com outros valentões, que aqui na Terra, gente, a pessoa pode ser trevosa por dentro, mas sair de um carro chique, muito arrumada e aparentar para todo mundo que existe ali algo de bom, quando de fato espiritualmente há muita treva. Agora, no momento em que desencarna, vai estar com pessoas monstruosas como ela foi aqui na Terra. Então não há dúvidas para todos nós de que essas oportunidades maravilhosas que Deus nos empresta por um tempo muito curto devem ser utilizadas para que o nosso espírito possa brilhar mais e redimir os erros do passado. Então com isso a gente vai interromper a análise dessa mensagem do Cardeal Morlot para continuá-la na semana que vem, no culto do Evangelho no Lar de número 104. Vou marcar aqui. Agradecemos a presença de todos, convidamos a todos agora para se disporem a receber os eflúvios dos nossos benfeitores e guias espirituais através da prece e da oração que vamos fazer, sem esquecer da água fluidificada que devemos colocar à nossa disposição aqui diante de nós, para que os nossos amigos da vida espiritual nos ajudem através do remédio espiritual de que porventura venhamos estar necessitados. Então assim, vamos passar a palavra a João Pedro para as despedidas e depois faremos a oração de término. Pessoal, então nós vamos finalizar agora aqui a live de hoje, com muita gratidão a todos vocês, muito felizes por nós estarmos reunidos aqui em nome de Jesus e sempre deixando aqui o compromisso de estarmos reunidos aqui na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30, tá bom? Então a gente vai finalizar aqui com a prece do Geraldinho. Então, minha gente, vamos fechar os olhos nesse momento. Inspirar profundamente. Receber este alimento pelos ares e abrindo as antenas do nosso pensamento na sintonia do nosso coração para a recepção benéfica e pura dos eflúvios que vertem da vida maior em catadupas de amor, numa cachoeira de paz e alegria, de reconstrução espiritual de nós mesmos, na água viva da fé. Essa fé que nos renova e alegra, que nos vivifica a existência, na certeza de que Deus está presente em cada um de nós, reconsiderando os nossos caminhos, reajustando os nossos destinos para o nosso próprio bem, nas experiências diárias, nas lutas de cada dia, nas provas que porventura venhamos a enfrentar, e mesmo nas expiações e nas dores imprevistas que podem ou possam surgir diante de nós. E com esse pensamento, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai, que é nosso Criador, que é a infinita bondade, a infinita sabedoria, que é a infinita misericórdia dos nossos caminhos, nós pedimos humildemente que seja feita a vossa vontade em nosso próprio favor. Que estejas sempre conosco, Senhor, nos ensinando a trilhar o caminho da humildade e da paz,
da concórdia e da união, do perdão e da fé, do amor fraterno e do conhecimento nobre e fecundo que há e haverá de melhorar todo o nosso mundo. E assim, Senhor amado, nós nos despedimos de vós, pedindo ainda a vossa presença sempre querida e amada, em torno de todos os nossos entes queridos, em nossas famílias, em nossos grupos de afinidade, pela amizade sincera e leal, em nossas atividades profissionais, com os nossos amigos e servidores, em nossos problemas da vida cotidiana, na vida pública, nas tarefas do Espiritismo cristão, em nossas instituições espíritas cristãs, que porventura estejamos todos vinculados. Pedimos a vossa bênção por todos eles, Senhor, e ousamos vos pedir também por todos aqueles que não nos compreendem, por todos aqueles que nos perseguem e nos caluniam, por todos aqueles que não entendem os nossos propósitos mais altos, por aqueles que divergem da espiritualidade maior em busca de ilusões e crimes inauditos, por aqueles que buscam se desviar do caminho reto em vidas tortuosas. Ah, Senhor, estejai vós também com eles, porque são nossos irmãos e também merecem a vossa proteção e o vosso auxílio. Afinal, todos nós somos seus filhos, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como em todos os céus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, gente. Bom, pessoal, então com essa prece linda do Geraldinho, nós finalizamos aqui o nosso culto e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Beijo.